Então, quando a gente pensa, né, no atendimento, obviamente, ele tem que ser diferente para cada família. Ele tem que ser diferente para cada bebê. Não só pelo bebê, mas por toda a dinâmica familiar. Então, mesmo que você tenha um filho de 4 meses, a sua vizinha tem um filho de 4 meses, vocês passaram a gestação juntas, tiraram foto da barriga juntas, foram, né, irmãs de barriga ali, mães de barriga. Se vocês foram aquela convivência toda ali, incrível, aquela sintonia perfeita. Mesmo assim, eu não posso trabalhar o sono de um bebê igual ao do outro, porque eu dependo daquela dinâmica familiar. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje também. Então, a questão aqui é que não adianta vai para o Google, como fazer o bebê dormir, né? E aí vem lá 50 mil blogs com 1 milhão de dicas, ou vem aqui, ou vem no meu perfil, vai em outro perfil, vai em um monte de perfil, e vai buscando um monte de dica solta. E aí vem o quê? Um monte de dica desorganizada, um monte de dicas soltas. O que nós fazemos aqui, o que nós falamos aqui no feed, nas postagens, que às vezes um vídeo de 1 minuto, o que nós falamos aqui é muito bacana para vocês entenderem que existe um mundo que fala de sono, para vocês matarem curiosidade sobre uma determinada questão pontual. Quando eu falo para vocês, precisa acordar o bebê para mamar? Tem lá no feed. A resposta está lá e as explicações estão lá. Obviamente, dá para avaliar cada caso individualmente? Sim. Mas ali você mata a sua curiosidade se precisa ou não acordar. Depois você discute aquilo melhor com o seu pediatra. E qualquer outro assunto relacionado ao sono é a mesma coisa. Então, as dicas soltas, né? Os 3 passos para. Você não vai resolver sozinha se você simplesmente sair pegando um pouquinho de cada lugar. Então, escolha alguém para você confiar e seja acompanhado por essa pessoa para que você consiga os resultados que você busca. Então, como que eu faço? Né? Doutora Angélica, então como que você faz a mágica? Eu não faço mágica. Como eu falei para vocês, eu sigo um protocolo, eu sigo um passo a passo. Então, tem um jeito mais fácil de ensinar o bebê a dormir? Tem um jeito mais tranquilo, mais gentil, do que não precisar deixar chorando? Quando vocês perguntam sobre o choro controlado, sobre o choro ignorado, são técnicas extremamente antigas, né, de um pediatra que começou a estudar sono há quase 40 anos atrás. Ou seja, o sono é uma área que, por mais que seja 40 anos, né? Todo mundo aqui deve estar girando. Todo mundo não, né? Tem umas mais novas, mas eu e algumas de vocês aqui estamos girando aí, estamos beirando os 40 anos já. E você vê, não é uma coisa tão recente. Somos jovens, né? 40 anos somos jovens. Mas não é tão jovem assim. Mas para o sono é um mundo novo. Para a medicina ainda é um mundo novo. E as pessoas ainda negligenciam muito as questões do sono infantil. Então, há 40 anos, esse pediatra que passou por um problema com o sono do filho dele resolveu que não era para ser assim e decidiu criar uma metodologia. E a metodologia dele foi baseada nas técnicas de choro controlado e choro ignorado. Ponto. Ele fez isso há 40 anos. Nós não precisamos mais. A medicina evoluiu, nós evoluímos, a sociedade evoluiu. Há 40 anos atrás era aceitável você bater na criança até espancar a criança. Hoje não é. Graças a Deus. Então, nós precisamos entender que as coisas evoluíram. Há 40 anos atrás, era açúcar pra caramba para as crianças. A propaganda do leite com moça, né? Do leite condensado, quem nunca viu, né? Era tipo, para mamar o leite condensado, era melhor que um leite humano, era uma coisa assim. Que era para você mamar, a criança mamar leite condensado na mamadeira. Quem é louco hoje de fazer isso? Né? Enfim. Então, há 40 anos, essa técnica foi usada, foi difundida e funcionou muito lá atrás. E foi muito usada lá atrás, e até hoje muita gente ainda usa, ainda respeita e valida. Mas eu te falo que não precisa ser assim. Não precisa passar por isso. Eu sou mãe igual vocês estão aqui. Eu tenho 2 igual vocês estão aqui. Quer dizer, vocês às vezes têm um, né? Mas eu tenho 2 filhos igual vocês estão por aqui. Sou mãe também. Eu não consigo deixar o meu filho chorando sozinho. Isso, espero e acredito que vocês também não. Né? Então, como que eu trabalho? Como que funciona o meu atendimento para que vocês consigam trazer o máximo possível aí para a reprodução na casa de vocês também, para que vocês tentem executar aí pelo menos dessa forma. Se vocês vão vir para o meu acompanhamento ou não, se vocês vão ser acompanhadas por mim ou não, eu não sei, vai caber a decisão de vocês. Mas procurem fazer nesse sentido que eu vou explicar para vocês como eu faço, porque eu garanto para vocês que funciona. São mais de 2.000 alunas, né, dentro do programa de orientação de sono infantil, fora as mães que eu já atendi fora do programa. Então, com certeza, o que eu vou trazer para vocês aqui é um passo que funciona e que não precisa deixar o bebê chorando de forma alguma, tá? Então, como que a gente começa, né? Como todo bom atendimento médico, nós não podemos iniciar absolutamente nada se a gente, né, como em qualquer bom atendimento médico,
nós não conseguimos iniciar nada naquele atendimento sem uma boa avaliação. Ou seja, se você está aqui comigo no YouTube, Facebook, Insta, se você está aqui e você senta num consultório médico, se você vai levar o seu filho, então você fica mais pé da vida ainda, né? Mas qualquer um, se você vai levar sua mãe, seu pai, se é você, se é o seu filho, principalmente, que a gente fica mais bravo ainda que é mãe, né? Se você vai levar o seu filho no médico e o médico sequer ouve o que você tem a dizer, sequer pergunta as coisas sobre o seu bebê, sequer faz uma avaliação bem feita, você vai confiar nesse médico se ele não te ouviu? Se ele não examinou o seu bebê? Então, tudo começa na avaliação, que a gente chama dentro da medicina de anamnese. São perguntas sobre a situação atual que vão levar ali a suspeitas, a hipóteses diagnósticas, para depois a gente tratar. Então, como em qualquer consulta, o médico precisa ouvir o que está acontecendo, precisa avaliar aquele caso, aquele paciente, ouvindo o paciente, se ele falar, obviamente, ouvindo a família, ouvindo todo o entorno e entendendo. Uma boa anamnese é metade ou mais da metade do caminho andado. Não se faz um bom diagnóstico sem ter uma boa avaliação. Então, qual que é a primeira etapa do meu processo, do método que eu desenvolvi dentro do sono infantil? É uma reprodução do que eu fiz a vida inteira como médica. Nesses quase aí 16 anos, juntando tudo, né? O tudo que eu fiz a minha vida inteira sempre passou pelas etapas que eu vou falar para você aqui hoje. E a primeira etapa, tanto do meu método de sono como de qualquer atendimento meu, é uma etapa bem feita de avaliação. Então, todas as minhas alunas passam por uma avaliação. Então, nós avaliamos a dinâmica familiar. Como que está o dia a dia daquela família? Como que está o dia a dia daquele bebê? Como que está a rotina daquele bebê? Rotina por quê? Porque às vezes não tem nada organizado ali, não tem nada que pareça uma rotina, mas é o dia a dia daquele bebê. Então é um retrato daquele cenário atual. É um raio-x daquele sono. Só que a gente chama de raio-x do sono, mas ele não envolve só o sono. Ele envolve o sono, ele envolve a amamentação, ele envolve a alimentação para o bebê que já se alimenta, ele envolve a dinâmica familiar. Então, uma etapa bem feita de avaliação para entender como está o seu cenário é fundamental para o próximo passo. Então, pensem aqui comigo, como está o meu cenário hoje? Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Essa é a primeira reflexão que você tem que fazer. Quantas vezes meu bebê acorda? Quando ele acorda, o que eu preciso fazer para que ele volte a dormir? As sonecas, quantas sonecas ele faz por dia? Como estão as sonecas? Como está o comportamento do meu bebê? O comportamento dentro do sono, ele é soberano. O seu bebê se comporta bem, não é o bebê que obedece, tá, gente? É se comportar bem no sentido de ele é estressado o dia todo, ele chora por tudo, parece que está sempre com fome, parece que está sempre com sono, está sempre irritado. Você vive o dia naquele ciclo, acorda, aí você amamenta, troca fralda, amamenta, põe para dormir, não dorme, você tenta de novo e vai naquela bola de neve. O seu dia parece isso. O dia todo tentando ou amamentar, ou tentando fazer dormir, ou trocando fralda e volta, amamenta, troca fralda, faz dormir, volta. Se o seu dia está assim, tem que avaliar. É assim que é o seu dia ou não? Ah, não, meu dia é super tranquilo. Dá tempo de fazer tudo de manhã, tranquila. Meu bebê acorda, ele mama, ele vai brincar, aí ele fica tranquilo ali no espaço dele, depois eu troco a fralda, depois ele já entra na sonequinha, dorme ali 1 hora. Como que é esse cenário? Tudo isso faz parte da nossa primeira etapa, que é o que as minhas alunas fazem como primeiro momento dentro do programa de acompanhamento. É uma avaliação bem feita. Então, se você não enxerga o cenário, você não consegue andar, avançar. Isso em qualquer coisa na sua vida. Se você não reconhece o problema, se você não sabe que cenário você está ali, você não consegue partir dali. Então, esse é o primeiro ponto. Uma boa avaliação, uma avaliação bem feita. Desse primeiro ponto, a gente tem que partir, né? Temos subsídios, temos informações, conseguimos enxergar ali um cenário, conseguimos identificar como está o nosso cenário. Fizemos uma boa avaliação. Qual que é o próximo passo, então? Agora eu já sei como que estão as coisas aqui. Para onde eu vou agora? Agora eu vou para o diagnóstico, exatamente como uma consulta médica. Avaliação e diagnóstico. Se você não faz uma avaliação bem feita, o diagnóstico vai por água abaixo. Você confia no pediatra que nem examinou seu filho, nem ouviu você direito e te dá um remédio lá, pá, qualquer coisa, para tomar, para seu filho tomar? Você não vai dar. Eu não daria.
né? Então, depois chegamos na etapa de diagnóstico. O que nós precisamos aqui na etapa de diagnóstico? Entender, de fato, o porquê o meu filho está acordando. Onde eu preciso mexer? Eu tenho uma rotina ou eu não tenho nada? Se eu não tenho nada, eu tenho que começar a ter alguma coisa. E se eu tenho uma rotina, como que está essa minha rotina? Onde eu preciso ajustar a minha rotina? Quais são os pontos de desajustes da minha rotina? Chegamos na etapa de diagnóstico e nós precisamos identificar o que está acontecendo ali, qual é a causa do problema, para que a gente possa agir na causa do problema. Se você não sabe onde é a raiz do problema, você vai se bololar toda, vai meter os pés pelas mãos e vai se estressar muito mais. Se você tenta ajustar alguma coisa que não precisava ser ajustada, simplesmente você vai ter um processo muito mais complicado. Você vai se embolar mais e você vai ficar mais estressada, estressar mais o seu bebê. Você pode ter certeza. Dentro do diagnóstico, se você não sabe exatamente o problema, você não consegue progredir, você não consegue resolver. Para você resolver qualquer problema que seja na vida, qualquer um, você precisa saber o que está causando aquele problema. E na medicina não tem como ser diferente disso. Se o médico não sabe a causa da tosse, não adianta ele ficar tratando a tosse. Quantas e quantas vezes a gente vê pediatras e mais pediatras passando xarope para tosse, xarope para tosse. Deus abençoe, né? Deus abençoe essas crianças, porque não tem que ficar passando xarope para tosse. A tosse é um reflexo. A tosse é um sintoma, ela não é a doença. Então você trata a base para você resolver o problema. Então não adianta ficar inventando histórias, ficar procurando, né, tapar o sol com a peneira, porque é isso que o xarope de tosse faz. E é isso que alguém às vezes vem dentro, né, da sua vida aí e vem falar, faz isso com o seu bebê, faz aquilo, eu fiz, deu certo. E vai você igual uma maluca, igual dieta, né, gente? Igual dieta. Quem nunca saiu pegando as dicas de dieta de todo mundo e tentou fazer e não adiantou nada? Quem nunca? Só o pessoal que é muito magrinho aí, né? Que nunca precisou fazer dieta. Nós, meros mortais, precisamos fazer dieta, né? Temos aí estes problemas. Então, quem nunca? Quem nunca viu aquela amiga que emagreceu e perguntou: nossa, mas o que que você fez? Gente, o que que ela fez? Ela fez dieta e atividade física, provavelmente, né? Não tem como fugir muito disso. Enfim, então dentro do sono é a mesma coisa. Se você não sabe qual é o problema, você não consegue resolver o problema, certo? E depois que nós passamos pelo diagnóstico, nós passamos por uma avaliação bem feita, fizemos um diagnóstico bem feito, e quando nós temos um diagnóstico, nós sabemos o quê? O caminho a seguir. Nós sabemos o tratamento, nós sabemos a condução. Então, são 3 etapas, como em qualquer atendimento médico de excelência: uma avaliação bem feita, um diagnóstico bem feito e uma condução bem feita. A condução ou tratamento propriamente dito. Nós precisamos ter isso muito alinhado. E quando a gente pensa dentro do tratamento, o que eu faço dentro do meu método? Eu tenho uma sequência a ser realizada pelas famílias. Porque não adianta você começar a resolução dos problemas de sono, por exemplo, por um processo de desassociação. E isso é o POSSE. Isso é o meu programa de acompanhamento. Nós procuramos atender cada família de forma individual. Nós atendemos cada família de forma individual. Nós procuramos fazer aquilo que se adequa a cada família, na velocidade de cada família. E não é por isso que o processo precisa ser demorado, eternidade. Não é. Né? As meninas sabem, eu acompanho vocês durante um ano inteiro. Mas, obviamente, o bebê não vai levar um ano para aprender a dormir, porque ninguém aguenta isso. Então, nós precisamos entender que sem uma boa avaliação, um bom diagnóstico e uma boa condução, nós não chegamos a lugar nenhum. Não adianta, que as coisas não fluem. Não tem jeito. Procurem fazer. Se vocês vão querer ter acompanhamento ou não, se vocês vão querer ser minhas alunas ou não. Ah, eu quero ser aluna. Manda mensagem no direct que eu ajudo vocês, que eu respondo vocês a entenderem como é que é o acompanhamento direitinho. Mas, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, eu vou conseguir sozinho. Faça isso, uma boa avaliação. Qual é o seu cenário? Um bom diagnóstico. Qual é o problema? Aonde eu preciso ajustar? E na condução, ajuste todos os pontos que você precisa ajustar. Dentro de uma sequência, para que você consiga executar cada passo ali, sem se estressar, sem estressar o seu bebê, porque senão as coisas não fluem. Não adianta.